Olá, meninos. Boa tarde para vocês. Mais uma matéria de fundamentos de laboratório. Vamos começar hoje, né? Hoje eu coloquei para a gente trabalhar aqui um pouquinho sobre diversos materiais, né, de laboratório, tá? Só para a gente, assim, recapitular um pouquinho, que muita coisa vocês já viram, né? Mas para a gente recapitular esse assunto, tá? E o próximo assunto que a gente vai trabalhar, né, o próximo vídeo, que seria com relação ao atendimento ao nosso cliente-paciente, tá? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esses materiais, né, a reta final, esses dois serão os nossos dois últimos conteúdos, tá? Então, assim, estamos já nos finalmente mesmo, né? Então, vamos lá. Bom, então o que são os materiais de laboratório, né? Materiais de laboratório são todos equipamentos, né, que são utilizados para nossas análises, né, as nossas análises clínicas, né, que são realmente de uso frequente, né? Tem material que a gente usa todo dia, a todo instante, né, a todo momento, a gente está fazendo uso desses materiais, né? Como aqui, né, o rapaz está mostrando aqui, né? E essa figura também eu quis trazê-la. Por quê? Porque sempre que a gente fala em uso, né, de equipamentos, de materiais de laboratório, a gente precisa sempre lembrar que isso daqui, ó, precisa ser cumprido, os chamados quesitos ou normas de segurança, né? Então, quando a gente fala em trabalho em laboratório, precisa ter seriedade, atenção, principalmente atenção no que está sendo feito. A partir do momento que essa atenção ela é perdida, né? Muito dificilmente, né, assim, algo venha a sair certo, né? Então, atenção, uma ordem e limpeza, tá? Execute apenas atividades indicadas, né, pelo professor, quando a gente fala, né, ou pelo seu supervisor, né? A gente fala professor, por exemplo, no estágio, ou que a gente vai fazer dentro de sala de aula, ou o seu supervisor, né, quando vocês estiverem já trabalhando. Leia o roteiro a ser seguido com antecedência, nunca trabalhe sozinho, né? Eu acho que isso aqui é extremamente importante, né? Acho que todo tipo de trabalho, vou colocar até aqui, professor supervisor, todo tipo de trabalho precisa ser, né, sempre monitorado, né, com outras pessoas. Trabalhe em locais iluminados, use avental quando necessário, luvas e máscaras. Não deixe frascos de reagentes abertos, pessoal, né? Isso aqui é perigosíssimo. Os reagentes às vezes podem evaporar, né? E aquilo pode ser extremamente tóxico, tá? Principalmente se não tiver de máscara, então nunca deixar aberto. E sem contar no risco de derramamento, né? Não cheire e nem prove nenhuma substância. Isso aqui a gente não precisa nem comentar nada, né? Porque todo mundo isso é fato, né? Aí é muito estranho quando a gente lembra, né, que antigamente pipetava-se com a boca, né? Um absurdo. Lave o material a ser usado e deixe-o em ordem e comunique qualquer acidente ao professor ou ao supervisor, né? Então, todo tipo de material que for utilizado em laboratório, a gente tem que lembrar que ele pode ser tóxico e que é necessário que essas normas de segurança sejam cumpridas, tá? Então, bom, o primeiro material que eu coloquei para vocês foi chamado de secador, né? Esse de secador parece uma panelinha, uma vasilha, né, de vidro que a gente tem na casa da gente, né? Apesar, aliás, muitos materiais, né, que a gente tem em laboratório são parecidos com os materiais que a gente tem na casa, né? Não só. Então, o secador é uma substância, perdão, um material utilizado para guardar, né, substâncias em ambientes contendo pouco teor de umidade, né? Então, a gente pode guardar o que for aqui. Às vezes, né, se tiver algum reagente que pode ser guardado, pode colocar aqui, né? E identificar, né? Então, esse é o chamado de secador. Não sei se vocês já o conheciam. Outro material, né, utilizado é o Erlenmeyer, né? Muito comum também. O Erlenmeyer pode ser usado para titulação e para aquecer líquido. Então, dentro desses líquidos, vou lembrar aqui os meios de cultura, né, que vocês vão ver sobre. Os meios de cultura é para isolamento e cultivo de micro-organismos. E aí a gente prepara o meio de cultura aqui dentro do Erlenmeyer e leva ele para autoclave. Então, pode levar numa boa esse frasco para autoclave que ele vai ser aquecido tranquilamente, sem problemas. Vale a gente lembrar
lembrar também que esse Erlenmeyer, pessoal, ele não pode ser usado... Perdão. Vale a gente lembrar também que esse Erlenmeyer não pode ser utilizado para quando você quer, por exemplo, medir, né, uma solução. Então, assim, ela, né, não é uma vidraria de alta precisão, assim, em relação à quantidade, né? Para isso a gente tem a proveta, lembra disso? Então, assim, a gente primeiro mede na proveta a quantidade que quer e passa para cá para o Erlen, tá? Então, para os íntimos, Erlen, né? Então, o Erlenmeyer, ele pode ser usado muito para isso, tá? Outro é o bastão de vidro, que todo mundo acho que já usou, né? Para homogeneizar mesmo, né? Então, agitar soluções, transporte de líquidos e outros fins, né? Então, o bastãozinho de vidro mesmo só serve para agitar e homogeneizar. Vou colocar aqui esse termo também, tá? Barra Opa, escrevi errado. Homogeneizar, certo? Ué, soluções. Aí, transporte de líquidos, entre outros, né? Principalmente isso daqui. Agitar, homogeneizar. Bom, outro material que a gente acabou de falar agora há pouco foi a proveta, né? A proveta é usado para medidas precisas, como falei para vocês, para medir precisamente o volume de um líquido. Então preciso pegar aqui, usar 48 ml, né? Então, como é que eu vou aferir essa quantidade? Com o Becker? Não. Com o Erlen? Também não. Então, a gente vai aferir essa quantidade através da proveta. Essa é uma vidraria de alta precisão, tá? Então, todos os líquidos, lembrem-se disso, serão aferidos, né? O volume será aferido através da proveta, tá? Bom, outro instrumento é a bureta, não sei se vocês já ouviram, né? Também é utilizada para medida exata de líquido, né? Então, pode ser usada a proveta ou a bureta para saber a quantidade ideal. Pipeta graduada, essa nós tivemos uma aula só sobre pipetagem, né? Então, usada também para medidas exatas de líquidos, o que todo mundo já sabe, que tem que ver a questão do menisco, né? Menisco, substância incolor, menisco inferior. Substância colorida, o menisco superior, né? Então, nós temos as pipetas graduadas que vou passar porque a gente já falou uma aula só dela, né? A pipeta volumétrica, também utilizada para medida exata, nós também falamos que tem uma barriguinha aqui, né, bem no centro, né, nós também falamos dela. A pipeta semiautomática, falamos também, utilizada para medida exata, muito prática, né, com o dispensador, né, o botão de pipetagem, a gente já chegou a falar dela também. Outro material foi a pipeta de Pasteur. Essa pipeta de Pasteur não deve ser utilizada para medida precisa de líquidos, tanto que aqui consta medidas aproximadas, né? Então, a gente às vezes usa essa pipeta de Pasteur aqui que é descartável, só para pegar uma quantidade suficiente ali de líquido, uma quantidade que não precisa ter uma quantidade ideal, exata, né? E faz o uso dela dessa maneira, né? Para usar as pipetas semiautomáticas são necessárias as ponteiras, né? Essas ponteiras podem ser de 20 microlitros, de 200 e de 1000, né? Então, a gente chama lá de P20, P200 e P1000, né? Com todas na caixinha, né? Sem encostar na ponteira, a gente só vai lá e introduz a pipeta, né? Na ponteira, tá? Além do pipetador ou pera, né? Que eu acabei de falar, agora, quando a gente falando das medidas de segurança, né? Que eu relatei para vocês que é absurdo, né? Quando a gente lembra que antigamente tinha gente que fazia uso de pipetar com a boca, né? Então, é absurdo quando a gente lembra disso, né? Então, o pipetador ou a pera é usado tanto nas pipetas graduadas quanto nas pipetas volumétricas e com a função de aspirar, né? Aspirar o líquido. Pessoal, um dado aqui sobre a pera, que eu não sei se vocês se lembram disso, é que sempre para guardar a pera, né, a gente sempre precisa zelar pelos equipamentos, né, pelos materiais. Então, sempre para guardar a pera, não é o ideal que a gente guarde ela murcha, tá? Ela, né, quando você aperta o Azinho aqui, né, de aspirar, né, e ela murcha, né, ela fica uma concavidade. Se você guardá-la sempre assim,
você vai com o tempo estragar esse material. Então, não é o ideal, tá? Não é o ideal ser feito. O ideal mesmo é que ela seja guardada desse jeito aqui, gordinha, né? Cheinha, tá? Então, é uma dica, não sei se vocês se lembram disso, tá? Mas é interessante que seja falado. Outro material é o almofariz, né? E o pistilo, tá? Esse almofariz, vocês podem ver o nome também de cadinho, tá? Até esse é um nome até um pouco mais conhecido, tá? É bem semelhante, assim. É o cadinho e pistilo. O cadinho é esse e o pistilo é esse aqui, né? Então, utilizado para triturar e pulverizar sólido, né? Bom, eu fiz um mestrado na área de fungos, né? E eu trabalhava com um fungo que eu tinha que extrair o RNA dele. E para extrair o RNA, eu precisava triturar esse fungo, né? Que eu cultivava. Então, quando eu cultivava, né, esse fungo, recolhia ele, congelava ele a menos 80 graus e colocava, né, no papel alumínio e colocava depois ele aqui, né, nesse cadinho aqui dentro, né, o pozinho, né, a solução que ficava. E com o auxílio do pistilo eu macerava, né, esse fungo para ficar só um pó bem fino mesmo, né. Então serve para isso, tá? Então triturar e pulverizar líquidos, sólidos. E, pessoal, convenhamos, né? Parece um amassador de alho, né? Parece aquele negócio que a gente usa para colocar o alho lá dentro, né? E aqui o amassador, né? Bem semelhante, só que a gente tem que lembrar que isso aqui é de porcelana, tá? Então, isso daqui caiu, já era, né? Quebra e era uma vez. Desse jeito aqui, ó, que eu fazia, tá? É óbvio que aqui não é eu, né, tá? Aqui, né, tá sem o equipamento, né, de segurança, sem as luvas, né? Mas a intenção trazida aqui foi só para mostrar mesmo o que está sendo feito, né? Então, eu até colocava nitrogênio líquido aqui, né, para poder triturá-lo, tá? Então, essa é a intenção, caso vocês vejam esse material em algum momento da vida. Outro é o funil de vidro. O funil, como seja de vidro, plástico, o que for, serve para transferir, né, líquido e filtrar. Então, quando eu preciso passar, por exemplo, um líquido de um local para outro. E a boca, às vezes, do frasco, né? De um frasco para outro. E a boca do frasco é muito fininha, né? É perigoso derramar. Então, a gente faz o uso do funil, né? Então, todo mundo acho que já viu ou usou um funil na vida. O funil de decantação, que é um pouquinho diferente. Esse funil de decantação não é para separar, ó, nem para transferir líquido, né? Esse funil de decantação Perdão, não é para filtrar, né, que eu queria dizer, nem transferir. Ele é justamente para separação de líquidos considerados immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, tá? E é isso daqui, ó. Olha só, né? Então, aqui a gente tem provável que seja água, né? A gente não sabe, e aqui um outro líquido, né? Então, são líquidos que não se misturam, certo? Então, eu estou separando esses líquidos immiscíveis, né? Então, se vocês verem uma espécie de funil, só que bem grande, e com essa barriguinha aqui, ó, no meio, isso é chamado funil de decantação, tá? Então, usado para separação de líquidos. Tubo de ensaio estante, que todo mundo já conhece, né? O tubo de ensaio utilizado nas reações químicas, e a estante para alojar ou para transportar, né, os tubos de ensaio. Vale lembrar que todo tubo de ensaio precisa ser transportado na estante, tá? Não é o mais correto, o mais ideal que esses tubos de ensaio sejam transportados, claro, na mão. Tubo de coleta a vácuo, que todo mundo já conhece, tá careca cansado de saber, cada cor tem uma finalidade diferente, nem vou trazer isso aqui à tona novamente, porque todo mundo já sabe. Esse outro materialzinho aqui, que não sei se vocês já conhecem, ou se conhecem, se lembram dele, é o chamado Eppendorf, né? É utilizado para licotar, né? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, eu tirei do tubo de coleta, né, a vácuo, só que eu não quero guardar o tubo todo, aí eu pego só o soro, por exemplo, que tá aqui, e trago para cá, é esse aqui o meu soro. Então, eu estou alicotando, eu estou separando. E esse materialzinho, pessoal, esse plásticozinho que não parece resistente, né? Ele é muito, tá? Então, ele é resistente a calor, a frio e a centrifugação. Então, às vezes a gente centrifugava ele no vórtex, né? Que eu vou mostrar para vocês amanhã o que é um vórtex. Centrifugava ele no vórtex e nada acontecia com ele. Ele ficava ali intacto e assim, brincadeiras à parte, pronto para outro, né? Para outra.
tá? Então, o Vortex é um materialzinho assim bem bom da gente usar, né? Porque dá para alicotar essas substâncias, tá? Aqui ele novamente tem ele um pouco mais barrigudinho e tem ele mais cônico, tá? E ele tem ele de diversos tamanhos, né? Tubo cônico, a gente usa mais essa nomenclatura, né? Vem da marca, mas pegou esse nome aqui, é o chamado tubo Falcon, tá? Então, tubo cônico ou tubo Falcon, né? Esse aqui muito usado para urina, né? E esses aqui também para armazenar soluções. Então, essa é a intenção, né? Tubo cônico ou tubo Falcon para alicotar substâncias para armazenar. Também é resistente às três condições, ao calor, ao frio e à centrifugação, tá? Esse frasco, que acho que vocês já viram e já utilizaram para algum fim, é o chamado frasco tipo âmbar, né? É âmbar por quê? Por conta da cor mesmo que ele tem, né? Essa coloração amarronzada, acastanhada, tá? Que serve unicamente para armazenar substâncias. E o interessante dele, pessoal, é que essas substâncias armazenadas aqui no tubo de tipo âmbar é justamente para proteger isso aqui, ó, contra luz e claridade. A gente sabe que tem muitos reagentes que são sensíveis à luz, né? Então, se você deixar o reagente na presença aqui da claridade, ele degrada e você perde o reagente todo. Então, esse frasco tipo âmbar aí que a gente está falando, né? Ele serve muito para isso, tá? Ele é muito utilizado para proteger contra a claridade. O vidro de relógio, que eu não sei se vocês já viram também, esse tipo de material. O vidro de relógio é usado, olha só, para cobrir becker em evaporação, né? Para evitar, né? Que aquele conteúdo evapore mesmo, se perca. Pesagens e para outros fins, tá? Esse vidro de relógio, né? Às vezes, caso vocês vejam por aí e não saibam para que serve, é para isso, para cobrir um becker mesmo em evaporação, tá? Porque se você colocar ele com a barriguinha para cima, né? Com a boca assim para cima, vocês vão ver que ele vai cobrir bonitinho a boca do becker, tá? Então, essa é a intenção. Bico de Bunsen, extremamente utilizado, importantíssimo, tá? Usado para isso aqui, ó, aquecimento de substâncias, né? O bico de Bunsen, né, que é essa chaminha aqui que vocês estão vendo, ligada a um gás de cozinha, né? Um gás liquefeito de petróleo, um GLP, é muito utilizado para aquecer e também esterilizar. Por exemplo, a gente usa na microbiologia a chamada alça de calibração, né? Ou alça de platina. A platina ou calibração. Essa alça de platina precisa ser esterilizada, né? E o fogo a gente sabe que faz isso. Então a gente pega essa alça de platina, que eu vou mostrar para vocês agorinha qual é ela, para vocês relembrarem, e coloca aqui no fogo. Ela vai ficar vermelhinha, até ela ficar vermelhinha. Aí nesse momento já pode ser retirado. Ele tem assim também, né? Um pouco diferente, ó, tá vendo? Mas pode vir com essa travinha vermelha para abrir e fechar. Roda para um lado, abre. Roda para o outro, fecha, né? Fica ali, muitas vezes fica dentro da capela, né? Que é usada para micro. Termômetro de mercúrio, utilizado para mensurar a temperatura. Isso aqui todo mundo já viu, já utilizou, né? A marcação aqui, 37 graus Celsius, por exemplo, muito utilizado para colocar dentro dos banho-maria, né? Então, todo mundo conhece esse termômetro aí. Piceta, não sei se conheciam por esse nome. As picetas são utilizadas para lavagem, né? Para outros fins, mas principalmente para lavagem, porque tem essa curvatura aqui, né? Então, às vezes você introduz, né? Não, introduz não, perdão. Aperta, né, ela para sair a água, né? E lavar alguma placa, algo, né? Alguma reação que esteja fazendo. A almotolia, que é muito semelhante à piceta. Olha só, aqui eu coloquei mais uma foto de uma piceta. Tá vendo? De várias picetas diferentes, tá vendo? Aqui âmbar, né? Também para guardar os reagentes. A almotolia, ela é mais transparente, tá vendo? E ela é retinha, ela não é curvada. Aí, olha só, aqui, essa barriga dela, ó, né? Ela tem uma barrigona, né? A piceta. A almotolia não, é um pouco menor, tá vendo? Mas são utilizadas para os mesmos fins, tá? Utilizado para lavagem. Então, piceta ou almotolia. Pinça de madeira. Quando, por exemplo, eu preciso colocar um tubo de ensaio no bico de Bunsen, que agora vocês já lembram o que é o bico de Bunsen, então pega um tubo de ensaio e preciso aquecer, às vezes, alguma substância que está ali dentro, né, no bico de Bunsen.
Então, eu pego essa pinça de madeira, que parece um prendedor de roupa, né? E seguro o tubo de ensaio ali, estão imaginando, na cabecinha de vocês, para aquecer direto no bico de Bunsen, tá? É óbvio que é necessário que seja, né? Coloca, tira, porque senão vai quebrar o vidro, né? Do tubo de ensaio e toda a sua solução vai embora, né? Pinça de metal, então tem pinça de madeira e pinça de metal, utilizada para os fins diversos mesmo, pessoal, para abrir alguma coisa, pegar um papel, né? Para você não tocar nele, tá? Tudo que você não possa, que você precise pegar e que você não possa tocar. A pinça de metal, ela serve para isso, tá? É bem semelhante à pinça de madeira, só que não tem como você segurar um tubo nela, né? Mas serve para outros fins. O becker, que todo mundo já conhece, usado para aquecimento de líquidos e para outros tipos de reação de precipitação, né? Pode deixar o becker em centrifugação ali num vórtex, por exemplo, né? Sem problema, tá? Só que lembrar que o becker não é uma vidraria de precisão, como eu falei lá atrás, né? Mede na proveta e passa para o becker. Cálice de precipitação, utilizado para parasitologia. Não sei se vocês já fizeram, né? Exame parasitológico de fezes na prática, se não, é provável que no próximo período. Então, o famoso EPF, né? Exame parasitológico de fezes, é feito aqui nesse cálice de precipitação, já que a gente coloca, né, as fezes na peneirinha, peneira as fezes e dá uma mexidinha, pode ser com bastão de vidro, que a gente falou lá atrás, e tudo isso vai precipitar aqui no fundo, né? Então, usado para isso. Funil de Buckner. Esse funil de Buckner, ele também é de porcelana, como vocês podem ver, e ele tem esses furinhos aqui. Ele é utilizado acoplado ao Kitasato. Eu coloquei o Kitasato no próximo slide. Então, você acopla ele ao Kitasato, né? Coloca ele no Kitasato, que é uma vidraria, tá? Esse aqui, eu usei isso no meu mestrado também. A gente coloca um papel de filtro aqui, por exemplo, eu preciso filtrar. Então, se eu coloquei, por exemplo, água e alguma coisa que eu preciso filtrar aqui, obviamente que só vai passar o líquido, porque tem os furinhos e tem um papel de filtro para justamente filtrar, né? Então, eu acoplo esse funil de Buckner aqui, né? Aqui, ó, no Kitasato, tá vendo? Então, eu pego ó, a pontinha dele aqui, né? E acoplo aqui, né? Ele fica alto e você vai filtrando e o líquido vai caindo aqui. E o nome disso é Kitasato. Tá? Não sei se já usaram. Aí vocês podem falar, mas não parece o Erlenmeyer? Parece, só que o Erlenmeyer não tem essa estrutura aqui, ó. Porque esse aqui é para colocar uma mangueira de bomba de vácuo para filtrar, né? Faz um barulhão, zoom, filtrando mesmo o líquido que tá aqui, né? Sugando. O Erlenmeyer não tem isso, tá? Então tomem cuidado. Para a gente quase encerrar aqui, a placa de Petri, né? Diversos usos dentro de um laboratório, colocar uma lâmina aqui dentro, mas principalmente meio de cultura, né? Então, a gente usa para meios de cultura, né? Opa, perdão, coloquei o errado aqui, né? Preparo de meio de cultura, assim, né? A gente usa a placa de Petri para isso, né? Principalmente meios de preparo de meios, de cultura, certo? A lâmina e lamínula, todo mundo sabe, né? Utilizada para muita coisa, né? Monte de reação de laboratório, lâmina e lamínula, né? Hemato, parasito, líquidos, né? Uranálise, tá? Câmara de Neubauer, que acho que vocês já trabalharam com ela, né? Uma câmara de Neubauer que pode colocar duas amostras diferentes aqui, né? Usada principalmente para isso aqui, contagem de células e elementos anormais de sedimentoscopia, o EAS, tá? Depois quero saber de vocês se vocês já fizeram muito uso, né, muito exame na câmara de Neubauer, se já estão craques. Placa escavada, tá? Usada, lembra que a gente falou de diluição na imuno? Diluição simples e seriada? Então, ela é usada para isso aqui, ó, diluição seriada, que a gente vai colocando, lembra disso aqui, ó? 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, por exemplo, né? E então, eu vou colocando nesses pocinhos, tá? Ela é de vidro também, né? Ela quebra e é um pocinho, tá? Que cabe, né? Que dá para você colocar uma quantidade X de sangue, salina, o que for ali dentro, tá? É uma placa escavada. Além da placa de ELISA, vocês vão ver isso aqui no próximo módulo. Essas placas de ELISA são utilizadas nos exames, por exemplo, de toxoplasmose, citomegalovírus, que mais? Catapora, que seja, para a gente detectar dois anticorpos, aqueles famosos IgM
IgG, lembra disso, né? Chama-se então placa de ELISA. É essa contendo 96 poços. Além do SUAB, que é aquele cotonetão, né? Olha só o tamanho. Não sei se vocês já viram desse aqui, ó. É bem menos utilizado, mas tem, tá? Tá sendo utilizado aí muito para coleta de cavidade oral e nasal nessa época nossa, né, de Covid que a gente está passando aí, tá? E em cultura de micro-organismos, é chamado SUAB. Olha só, né? Olha lá, seja para cultivar na placa ou para colher algum material, alguma secreção. A alça de platina, que eu falei que a gente flamba, tá? O nome correto é flambar a alça no bico de Bunsen, tá? Então, flambar a alça no bico de Bunsen, até ela ficar vermelhinha, tá? Aí tá flambado, né? Então, a gente faz meio de cultura ali com ela, certo? Então, enfim, isso então, para a gente finalizar a nossa disciplina de fundamentos, eu quis trazer um pouquinho sobre esses materiais. E agora eu vou mostrar para vocês o vórtex e a balança, tá? E a capela, né? Que eu não coloquei aqui e vou mostrar para vocês, para a gente trabalhar, comentar um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, meninos, e até a próxima.